ilustres advogados, advogadas, doutora Flávia, presidente, todo Bom mundo dia. aqui. Bom dia, doutor Arnaldo. Bom dia, doutor Arnaldo. Tudo bem? Bem, senhores, meu bom dia novamente a todos. Recording in progress. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira turma, do dia 25 de setembro de 2021. Eu indago a doutora Flávia se tem alguma ata para submeter a aprovação. Não, doutora. Não, né? Então, pode fazer o pregão do primeiro processo. Número de ordem 2, relator doutor Marco Aurélio, processo 170, dígito 88, 2021-004, pedido de sustentação, doutor Gabriel e doutora Laísa. Eu não vejo doutor Gabriel na sala. Pois não, desembargador Marco. Recurso ordinário de MDS Logística Limitada, microempresa, e recorrida a Cibele Borges Mendes. Tema é horas extras, invalidade das folhas de ponto e solução mediante prova oral, tendo havido, deixa eu ver aqui, na sentença, foi rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa e julgado parcialmente procedente à reclamação trabalhista para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras. Foi concedida a gratuidade da justiça e ambas as partes foram condenadas em honorário de 5%, sendo os da parte reclamante colocados sob condição suspensiva. O recurso da reclamada visando a eliminar a condenação, né? Mas estou conferindo parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos das horas extras, retificar a própria condenação, devendo-se considerar os seguintes parâmetros: 9 horas e meia extras mensais de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, e 10 horas extras mensais de fevereiro de 2018 até a data da rescisão do contrato, que deverão ser pagas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal e também coincidência nas demais verbas, ou seja, os reflexos, ficando autorizada a dedução dos valores já pagos com igual título. Enfim, o que foi verificado aqui foi que não estava sendo compensado o sábado quando ele não era trabalhado, né? Apenas isso. Pois não, doutor Marco, desembargador Marco. A votação encontra-se unânime. Eu indago a doutora Laísa se há interesse ainda na sustentação oral ou apenas peça que consta a presença. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutora, só para eu entender, vai ser mantida a sentença? Não, ela vai ser reformada parcialmente pelo seguinte, né? A reclamada, as testemunhas apresentadas pela reclamada apenas afirmaram que a reclamante trabalhava em 2 turnos, não declinando o horário apontado. Então, o próprio juiz apurou, à luz da prova testemunhal, a jornada de trabalho. E aí, verificando os depoimentos, né, verifiquei o seguinte, que apesar da reclamante afirmar que foi contratada para trabalhar 40 horas, seu contrato de trabalho não tem nenhum registro nesse sentido e consta que, entendemos que a jornada é para ser 44, né? E é das 7 às 17, segunda a sexta, com 2 horas de intervalo, das 7 às 11, nos sábados, que havia trabalho. Então, o juiz de primeiro grau considerou que a reclamante extrapolava seu expediente das 17 até às 19 horas, 3 vezes por semana. Então, fazia 6 horas extras por semana, de segunda a sexta. Mas, como não havia trabalho aos sábados, exceto se houvesse reunião de ciclo, que se dava somente uma vez ao mês,
4 Oi, horas filho. eram compensadas nos sábados não trabalhados. Então, ficou assim, né? No período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, a jornada deve ser considerada a mesma que eu citei, mas nas 3 semanas do mês em que não havia reunião do ciclo, o reclamante faz jus somente a 2 horas extras. Em relação a uma das semanas do mês, aquela em que havia trabalho nos sábados, a autora faz jus apenas ao tempo extra de trabalho que excede de 4 da jornada normal desse dia, e que corresponde a 3 horas e meia, já que o expediente começava às 6h30 e terminava às 14h, totalizando 7 horas e meia. E no período correspondente a fevereiro de 2018, até a rescisão do contrato, a jornada vai ser apurada assim. Nas 3 semanas do mês em que não havia reunião do ciclo durante o sábado, o reclamante faz jus, tal como no período antecedente, somente a 2 horas extras em cada uma dessas semanas. Já com relação a uma das semanas do mês em que havia trabalho no sábado, a autora, neste caso, tem direito ao tempo extra de trabalho que exceder de 4 horas da jornada normal desse dia, que nesse caso corresponde a 4 horas, já que o expediente começava às 7 e terminava às 15, totalizando 8 horas no sábado. Então, é com esses fundamentos, né, que a gente está estabelecendo a sistemática para cálculo das horas extras deferidas, modificando, assim, um pouco a sentença. Pois não, doutora Entendi. Laísa, deu para entender? Deu sim, obrigado pelos esclarecimentos. Dessa forma, eu vou abrir mão da sustentação e vou pedir só que seja constada a minha presença. Pois não, doutora. Doutora Flávia, então proclama-se o resultado à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, devendo a doutora constar a presença da doutora Laísa na sessão, ok? Obrigada a todos. Bom dia, excelências. Bom dia, doutora. Bom dia. Boa semana. Número de ordem 9, relator doutor Arnaldo, processo 1053, dígito 69/2020-004, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Pedro Portela. Ordem 9. Pois não, desembargador Arnaldo. Presidente, aqui é empregado da Caixa, concessão de aposentadoria após a vigência da emenda constitucional 103/2019. O efeito da aposentadoria em relação à extinção contratual. Estou entendendo válida a extinção contratual porque a concessão da aposentadoria deu-se após a vigência da emenda constitucional. Estou considerando indevida a reintegração. Improcedência da pretensão é a conclusão. Acho que o doutor Pedro tem interesse como recorrido em sustentar. Pois não. Doutor Pedro, então, eu indago a Vossa Senhoria se há interesse na sustentação, que eu creio que há, né? Tem, excelência. 10 minutos, doutor Pedro. Excelentíssima senhora presidente, senhores desembargadores, eventuais colegas advogados. O caso trata especificamente da dispensa, como o desembargador relator, doutor Arnaldo, colocou, de dispensa após a aposentadoria voluntária, já em janeiro de 2020, após a emenda constitucional da reforma da Previdência, que considera como rescindido o contrato de trabalho a partir dessa aposentadoria voluntária. O pedido, na verdade, ele tem três fundamentos. O primeiro fundamento principal, e é isso que o doutor Arnaldo fez de forma sucinta a manifestação, que seria os efeitos da PEC, da emenda constitucional, da reforma da Previdência, em relação à aposentadoria voluntária, pós-reforma. Um outro aspecto que o doutor Arnaldo não colocou, mas que também é objeto do pedido, é que o empregado, mesmo tendo aposentado, ele estava com o contrato suspenso em razão
de licença médica, porque essa é uma possibilidade que existe dentro havia, né, essa possibilidade dentro do organograma e organizacional da Caixa Econômica Federal e permitido pela própria legislação vigente à época. Ou seja, ele estava com um contrato vigente e estava em tratamento de saúde e, em razão disso, ele estava com um contrato suspenso por esse tratamento de saúde. Então, superado eventualmente ao argumento principal de que a PEC, a emenda constitucional, não ensejaria a dispensa imediata e motivada, e que, como pedido sucessivo, a gente colocou que, mesmo que se entenda que a validade da emenda constitucional para esse efeito de dispensa, essa dispensa teria que ser considerada como imotivada e, naturalmente, o pagamento do aviso prévio e da multa fundiária. Isso como pedido sucessivo. Mas, antes disso, há de se considerar a condição de suspensividade do contrato. Ele estava com um contrato suspenso em razão de tratamento de saúde. Então, enquanto ele não retornasse à sua atividade normal, o contrato não poderia ser rescindido. Então, esse aspecto, eu não vejo, eu indago ao desembargador Arnaldo se ele não considerou essa condição. Então, haveriam dois pedidos, excelências. Primeiro, a condição de suspensividade do contrato em razão do empregado no ato da dispensa estar com um contrato suspenso por tratamento de saúde e, em pedido sucessivo, se considerar que a suspensão do contrato de trabalho em razão do tratamento de saúde não impediria a dispensa e que vale da dispensa sobre a ótica da emenda constitucional, ela autoriza a dispensa, mas ela não diz qual seria a forma da dispensa. E, nesse caso, haveria, sim, se validar da dispensa, a obrigatoriedade do pagamento da multa fundiária e do aviso prévio respectivo. Isso como pedido sucessivo. Então, nesses termos, a gente considera e pede aos desembargadores, inclusive ao desembargador relator, doutor Arnaldo, que façam reflexão em relação a esses dois aspectos. E, naturalmente, que, em primeiro lugar, como definido pela sentença de primeiro grau, manter o contrato de emprego, anulando a dispensa, em razão da condição de suspensividade por tratamento de saúde. Então, a sentença de primeiro grau acatou esse pedido. E aí, em contra-razões, a gente pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, ou seja, a nulidade da dispensa em razão da ofensa à suspensividade do contrato. E se isso for superado pela turma, e não houver reflexão do voto por parte do desembargador Arnaldo, em segundo plano, que tem um pedido sucessivo, que seja considerada a dispensa imotivada, porque não é causa do empregado, e a reversão por condenação em aviso prévio e multas fundiárias. Eu concluo, excelências, pedindo a reflexão em relação a esse aspecto, principalmente na questão da suspensão do contrato de trabalho em razão do gozo da licença médica no momento em que ocorreu a dispensa. Seria uma nulidade absoluta e que imporia, via de consequência, a manutenção da sentença de primeiro grau que determinou a reintegração do empregado em razão da suspensão do contrato de trabalho. Reitero dessa forma esses argumentos e peço a reflexão de todos os demais membros da turma, em especial o doutor Arnaldo, como juiz relator. Muito obrigado. Presidente, Pois não, desembargador. veja bem, em relação os fatos são o seguinte: o reclamante, ele foi contratado em 89 e em maio de 2020 ele requereu e lhe foi concedida a aposentadoria espontânea. Quando ele se aposentou, já estava em vigor a norma constitucional superveniente à emenda constitucional 103, que diz que a aposentadoria espontânea é causa de extinção do contrato de trabalho. Ou seja, o reclamante se aposentou já na vigência da nova norma constitucional e a Caixa não promoveu imediatamente a ruptura contratual.
E somente algum tempo após, ou seja, ele ficou trabalhando de maio de 2020 a outubro de 2020. E aí a Caixa tomou a iniciativa de promover a ruptura contratual. E vem aí troca de e-mails sobre a situação do empregado. O certo é que o sindicato comunicou, uma comunicação, CAT, duas CATs, informando a configuração de doença ocupacional, o que obstaria o desligamento. Eu concluí, primeiro, que a norma constitucional, a aplicação se impõe, dada a aposentadoria superveniente à sua vigência. Segundo, não ficou caracterizada, a meu sentir, a doença ocupacional. Há uma informação do sindicato, não há prova de concessão de auxílio-doença, e as fichas financeiras demonstram que o empregado recebeu normalmente salários entre junho e outubro de 2020, ou seja, o período posterior à vigência da. E não ficou caracterizada, a meu sentir, a doença ocupacional. Então, por isso eu estou afastando a reintegração. O aspecto relacionado à multa do 40%, isso me trouxe uma inquietação. Eu postei, uma OJ 3001, a 361 da SDI1, que diz que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a aposentadoria. E, nesse caso, segundo a jurisprudência, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS. Mas esse verbete, a redação dele é anterior à emenda constitucional 103. O que é que eu estou entendendo? A partir da vigência da norma constitucional, a aposentadoria espontânea é causa de extinção do contrato de trabalho. E, nesse caso, o ato espontâneo do empregado de requerer a sua aposentadoria assemelha-se ao pedido de desligamento. E nesse novo quadro normativo constitucional, eu estou entendendo que na aposentadoria espontânea, sendo esta causa de extinção do contrato de trabalho, não é mais devida a multa de 40%. Essa é a conclusão, presidente. Estou concluindo assim, com inversão da sucumbência, condenando o reclamante honorários de 5%, mas suspensa a exigibilidade. Presidente, Excelência, por uma questão de ordem, a senhora me permite só um esclarecimento de fato? Por não. Foi juntado aos autos, e o doutor Arnaldo entendeu, na manifestação que ele colocou agora, que não haveria comprovação da condição de doença ocupacional. E, junto com a inicial, nós juntamos uma CAT emitida em 16 de junho de 2020, que comprova a condição de saúde, ou seja, e que comprova a doença decorrente da relação de trabalho, e comprova que houve o uso de auxílio, não é de auxílio porque ele não poderia acumular os benefícios, mas que ele estava com um contrato suspenso em razão de tratamento médico. O fato de ele ter recebido os contra-cheques normalmente é porque o normativo interno da própria Caixa Econômica impõe essa condição. Quer dizer, ele estando em gozo de licença médica, o salário é pago diretamente e integralmente pela Caixa, que se compensa mediante convênio com o INSS do valor pago integral. O empregado recebe um contra-cheque normal, 100%, e a Caixa Econômica, dentro do convênio que tem, ela se compensa nos seus recolhimentos. Então, é só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhora. Já foi esclarecido, então. Desembargador Arnaldo, então mantém o voto, não é isso? Só para esclarecer, de julho a novembro, ele gozou licença médica.
E foi emitido um exame demissional atestando a condição de apto. Então, eu estou, lamentavelmente, aqui é uma solução que eu entendo que, do ponto de vista da justiça, né, é absolutamente injusta, mas é o comando constitucional que nós temos que nos curvar, porque são duas relações distintas. A relação de trabalho é a relação previdenciária. Ele contribuiu ao longo da vida para fazer jus a esse benefício. Não tem nada a ver com a continuidade do vínculo de emprego. Mas o novo modelo constitucional impõe essa ruptura e nós não podemos, no meu sentir, conferir uma interpretação diferente daquela que decorre da norma constitucional. Pois não, desembargador. Eu indago aos demais desembargadores se mantém o voto acompanhando o relator. Desembargador Marco? Mantém. Ok. Doutora Basilissa? Também. Proclama-se, então, unanimidade dos termos do voto do relator. Eu agradeço a presença do doutor Pedro, desejo aí uma boa semana de trabalho. Se tiver mais algum processo, fique conosco. Se não, até a próxima. Abraço. Obrigado, doutora, pela atenção. Bom trabalho. Só tinha esse processo na pauta. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Doutora Flávia, pregão do próximo, por favor. Número de ordem 1, relator doutor Marco, processo 146, dígito 36, 2021-109, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Nicásio. Número de ordem 1. Boa noite, desembargador Marco. Recurso ordinário de Ivonete Ferreira Borges de Oliveira Leal e recorrido do município de Inhuma, e um recurso em que as razões do recurso ordinário são dissonantes da matéria decidida e o meu voto é pelo não conhecimento, por divergência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Doutor Nicásio, diante do voto que está sendo acompanhado pelos demais, Vossa Senhoria tem interesse na sustentação? Sim. Pois não, doutor Nicásio, 10 minutos. Excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimos desembargadores membros desta turma, excelentíssima desembargadora presidente, membro do Ministério Público, servidores em geral, colegas advogados. Essa causa aqui é um recurso que trata de uma matéria de FGTS, né? em que a sentença julga o contrato válido e não nulo, e é inconteste a instrução processual, que só são meios de provas documentais, em que foi juntado o extrato de tempo de serviço, o CNIS do INSS, e foi juntado, e a própria contestação do município de Inhuma diz que o contrato é nulo. Ela adentrou o serviço público antes de 88, sem concurso público. Vejam, a matéria aqui, inclusive, eu sempre tenho cuidado de pedir também outros direitos constitucionais, porque está havendo essa mudança de interpretação quanto aos direitos constitucionais, férias, 13º, mesmo havendo súmula em sentido contrário nessa questão do FGTS, mas a matéria aqui é até consolidada, tendo até súmula do próprio TRT. Então, assim, eu insisto em pedir, inclusive, até os direitos constitucionais que não são reconhecidos por causa do artigo 8º, né, parágrafo 2º, que ele diz que agora tem que ver uma nova reanálise das súmulas. Mas a causa aqui é uma questão de direito, em que a recorrente ela adentrou o serviço público antes de 88, é incontroverso que o contrato dela é nulo, se não for nulo, subsidiariamente a isso, ela segue ao regime seletista, e a sentença deve ser revogada, porque a sentença é pela incompetência, dizendo que o contrato é válido e não nulo, sem nenhum fundamento de existir.
a sentença. O recurso, ele aborda que é incontroversa essa questão do FGTS dela e do tempo dela de serviço exercido, requer o saldo de salário e o seu FGTS, que não vem sendo recolhido. De forma fundamentada, tanto em controvérsia por conta da contestação do município de Inhuma, que afirma que ela entrou sem concurso público, o contrato é nulo e não recolhe, não demonstra nenhum comprovante de pagamento quanto ao pagamento do FGTS, e a questão é bem clara, é uma questão só de direito, onde a gente requer o reconhecimento do pagamento do FGTS da empregada pública e seus respectivos saldos salários e direitos constitucionais, que são o seu 13º, suas férias e a questão do seu reconhecimento do seu FGTS, do seu direito ao seu FGTS, certo? Esse é o que requer o recurso reconhecido, inclusive, em súmula aqui desse tribunal, não permitindo, inclusive, nem mesmo transmudação ao regime que, por acaso, ela era antigamente seletista e passou a ser, por um acaso, efetiva. Ou seja, essa matéria é uma matéria consolidada aqui no tribunal, e eu vou até, inclusive, adentrar aqui ao processo, porque o desembargador relator colocou, dizendo que não há uma temática em relação ao recurso, em relação ao processo. Mas matéria aqui consolidada, em que eu, aqui, com a máxima respeito ao desembargador, ao entendimento do desembargador, inclusive, eu peço direitos constitucionais, baseado, inclusive, no artigo 8º, parágrafo 2º, que está havendo na CLT atualmente, após a reforma, está, inclusive, havendo uma revisão e uma permissão de revisar direitos que estão consolidados em leis e que nós não podemos deixar enrijecidos em súmulas ultrapassadas, vamos dizer assim. Por isso que eu sempre, inclusive, incluo direitos constitucionais e consolidados em questões de direitos abordadas na primeira instância e consolidada, e eu aqui aproveito para reiterar meu pedido do recurso, que é uma causa, inclusive, que pode vir a ser rediscutida, mas atualmente o entendimento é esse. O direito a quem é contratado através do contrato nulo antes da Constituição de 88, ter direito ao FGTS e saldos de salário. É o que se aqui requer. Pois não. Desembargador Marco, mantém voto? Sim, doutor, é só para esclarecer, o juiz, o ACO, ele verificou que toda petição inicial vem com a narrativa de que se trata de um contrato nulo e postula no final o FGTS e tal. E verificando que o contrato é válido, o juiz ACO disse o seguinte, que na época da contratação não se exigia concurso público, então entende-se que o contrato da reclamante é válido e a declaração da nulidade desse contrato, como pede a parte reclamante, causaria efeitos daninhos ao seu vínculo. Então, ele verificou a ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo e o extinguiu sem resolução do mérito. Aí, no recurso, nas razões recursais, esse aspecto não foi questionado. Na verdade, a parte insiste como se fosse uma improcedência do pedido, né? Insiste em alegar que faz jus aos depósitos do FGTS e que a prescrição é trintenária. Então, nesse sentido, eu vejo dissonância entre as razões recursais e o que foi decidido na sentença, por isso que mantenho o não conhecimento. Pois não, desembargador. Os demais acompanham o desembargador Marco, não é isso? Bem, então vou proclamar o resultado nos termos do voto do eminente relator, pelo não conhecimento do recurso, à unanimidade. É como se proclama. Doutor Nicásio, Vossa Senhoria ainda tem algum processo hoje na pauta? Não, tem não. Então, bom dia para Vossa Senhoria, uma boa semana, saúde, paz. Abraço. Certo. Obrigado, Celso. Bom dia. Bom dia. Doutora Flávia, pregão do próximo. Número de ordem 8, relator doutor Marco, processo 895, dígito 23.2020.001, pedido de sustentação oral pela parte recorrente, doutor Leonardo. Ordem 8. Pois não, desembargador Marco. Corrente
recorrentes aqui são Ivonildo Bueno Siqueira e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e recorridos os mesmos, né? O tema aqui é pedido de danos morais, aplicando-se a responsabilidade objetiva por conta de assalto, né? E o que está em jogo aqui agora é, na sentença foram concedidos, o juiz julgou parcialmente procedente o pleito e condenou a reclamada a pagar a indenização por danos morais correspondentes a 20 vezes o último salário contratual, e indenização por dano material de R$ 798,51, e condenação da reclamada em honorário de 15% sobre a condenação, conforme a sucumbência parcial de cada um. No recurso, eu estou a recurso de ambas as partes, e eu estou conhecendo de ambos, negando provimento ao recurso ordinário do reclamante e dando parcial provimento ao da reclamada, para alterar o valor da condenação à reparação de danos morais, que eu até alerto aqui os meus pares de que eu adotei a ideia de risco médio e não mais risco mínimo, né? E usei os parâmetros da CLT, 5 vezes a última remuneração bruta do reclamante, que dá R$ 15.650. Então, alterando, nesse caso, a sentença para ampliar um pouco a condenação, que adotou risco mínimo. A divergência do desembargador Bozon e da doutora Basilissa, porque ambos, né, quer dizer, o doutor Bozon puxou o voto para ampliar, reduzir, aliás, para fixar o quanto em 30 mil, que é menor do que a condenação. E a doutora Basilissa o acompanha. Então, depois desse voto deles, eu ampliei a condenação para 15.650. O meu motivo foi porque houve um assalto, sim, mas aparentemente foi um assalto que foi direto para a pessoa mesmo, e não foram roubadas mercadorias. Foi roubada do cidadão o telefone celular, que também está sendo objeto da condenação aqui, como dano material. Mas, enfim, fica aí a divergência, e já é majoritária para fixar em 30 mil. Pois não, doutor desembargador Marco. Eu indago ao desembargador Bozon, em função do voto do desembargador Marco, que majorou o dano para 15 mil e alguma coisa, se Vossa Excelência mantém a divergência, desembargador Bozon. Presidente, veja bem, esse tema é muito difícil, né? Mas eu tenho seguido aqui tenho mantido esse valor nessa faixa de 20, 30, 40 mil. Trago até aqui uma decisão do ministro Zé Roberto Pimenta, nessa linha. Eu vou manter os 30 mil, presidente. Agradeço ao doutor Marco pela tentativa de convergir, mas eu vou manter os 30 mil. Pois não, a doutora Basilissa também converge para os 30 mil, é isso? Sem áudio, doutora. Doutora, a gente não escuta. A senhora veja alguém aí para dar uma olhadinha, mas faça um sinal, por favor. Ok, os 30, não é isso? Então, pronto. Eu indago ao doutor Leonardo se, diante do resultado do julgamento, assim, dos votos, Vossa Senhoria tem interesse na sustentação. Doutora Oliana, bom dia. Bom dia. Eu queria só esclarecimento a respeito dos honorários, que houve um questionamento pela empresa, se houve alteração, o doutor Marco deu uma parcial provimento, mas não se manifestou sobre os honorários. É porque não foi dado provimento, não foi alterado, mas eu vou verificar bem que... Ficou mantido nos 15, doutor Marco? Isso, não merece provimento. Não, só um instante aqui. Ratifica-se a condenação, sim. Foi mantido os 15, né, doutor? Exato.
Então, nesse caso, doutora, eu declino, já que a tese do doutor Arnaldo Bozon foi maioria, é isso? Exato. Eu declino, Ficou doutora. em 30 mil dano moral. Tá ok, eu agradeço e desejo um bom trabalho a todos. Pois não. Proclama-se, então, nos termos, por maioria, vencido o relator, a fixação do dano moral em R$ 30.000, no mais, prevalece o voto do relator. Então, desembargador Marco, o acordo fica com Vossa Excelência mesmo, né? Não tem muito o que alterar nele, não. Aí a questão vai ser só que Vossa Excelência ficou vencido com relação ao valor, né? Sim. Proclama-se, então, dessa forma. Doutor Leonardo, um grande abraço, uma boa semana de trabalho. Obrigado, doutor. Um abraço a todos. Bom trabalho. Um abraço. Doutora Flávia, o próximo. Número de ordem 10, relator doutor Marco, processo 11.34, dígito 49, 2019-005, pedido de sustentação, doutora Helenilza, não sei que parte. Ordem 10. Pois não. Desembargador Marco. Curso ordinário de Rondinelli Amorim Araújo, sendo recorrida Cervejaria Petrópolis S.A. E o tema é pedido de indenização por acidente de trabalho e, preliminarmente, alega-se a nulidade do laudo pericial e pleito de realização de nova perícia, né? Na sentença, o juiz Acor rejeitou preliminar de inépcia e julgou improcedentes os pedidos, deferindo benefício da justiça gratuita ao reclamante, mas condenando ao pagamento de honorários de 5% sobre o valor da causa, com observância da regra da inexigibilidade. No recurso, quanto ao recurso, eu conheço do recurso e nego o provimento, né? O recurso era do reclamante, só para reiterar. Não, desembargador. Eu indago a doutora Helenilza. Bom dia, doutora. Vossa senhoria está pelo recorrente? Isso. Pronto. Como a votação consta aqui como unânime, então eu vou dar a palavra à doutora para se manifestar, sustentação oral 10 minutos. Bom dia. Obrigada, bom dia. De antemão, eu gostaria de desejar um bom dia a todos os nobres desembargadores, ao ilustre representante do Ministério Público e à ilustre juíza convocada. Sempre uma satisfação ter convosco em sessões de julgamento. Excelência, eu atento para o fato de 2 pontos sensíveis nesse processo, que diz respeito a indenização por danos morais e materiais em decorrência de doença ocupacional e ao pedido de reversão de justa causa. Funda-se essa aplicação de justa causa alegando desídia. Atento também para a caracterização dessa desídia que foi consignada em sentença, tratando o caso como desleixo, que essa desídia seria a caracterização do desleixo do trabalhador para com o seu trabalho. Nesse sentido, considerando os fatos imputados ao trabalhador e os fatos devidamente comprovados, não temos a caracterização dessa desídia, tendo em vista que essa justa causa foi aplicada considerando a existência de 5 faltas no trabalho no decorrer de quase 5 meses. Esse trabalhador teve 2 faltas e recebeu uma advertência. Por uma falta, esse trabalhador recebeu uma suspensão de 1 dia. Por mais outra falta, isso no mês seguinte, esse trabalhador recebeu uma suspensão de 3 dias e passou 2 meses sem faltar, e na falta que aconteceu no dia 2 de maio, ele recebeu a justa causa no dia 7 de maio. Comprovado ainda que esse trabalhador informava, apesar de não ter juntado aos autos, de não ter entregue para a empresa nenhum atestado médico dessas faltas, eu diria, inclusive, pontuais, esse trabalhador ligava para a empresa informando que não poderia comparecer, informando problemas intestinais. Esses atestados não diziam respeito a problemas lombares, e sim problemas intestinais, e informava que não poderia comparecer ao trabalho. Então, esse trabalhador, ele informava
que não poderia comparecer, para que a empresa soubesse que naquela data não poderia contar com ele. Repito, foram 5 faltas no decorrer de 4 meses de trabalho. Em decorrência disso, foi aplicado esse trabalhador a pena capital de justa causa. Nesse sentido, não obstante tenha havido a advertência e a suspensão, nós entendemos que essa justa causa foi desproporcional, porque ela se deu após uma única falta, retirando essas últimas nas quais foram aplicadas a advertência e a suspensão. Portanto, a justa causa, ela se deu em razão dessa falta que aconteceu no dia 2/5, tendo em vista que a falta que aconteceu no dia 30/3 de 2019, ela já tinha sido objeto de uma suspensão de 3 dias de trabalho. Com relação à doença ocupacional, consta na sentença que não ficou caracterizado que esse trabalhador, que era motorista de uma cervejaria, consta na sentença que não teria ficado caracterizado que esse trabalhador exercia a função de descarregar os engradados de cerveja juntamente com os ajudantes. Ocorre que as folhas 113 dos autos integrais e a captura de tela está juntada nas razões recursais, consta um documento da própria reclamada intitulado Descrição do Cargo. E nesse documento, o campo Descrição das funções do reclamante, que era motorista, consta auxiliar no carregamento e descarregamento dos engradados de cerveja. Portanto, portanto, carece de qualquer respaldo fático a negativa da reclamada de que o motorista não fazia nenhuma função que exigisse sobrecarga física. Com relação ao laudo pericial, essa informação é extremamente importante, porque consta do laudo pericial, no finzinho, que o nexo de causalidade entre o labor do reclamante e a sua enfermidade não se coadunam. Entretanto, pode ter sido uma relação para a lombalgia aguda recorrente que o reclamante possui. Ora, se essas atividades físicas que exigiam esforço físico contribuíram para, abre aspas, o que consta exatamente no laudo, a relação da lombalgia aguda recorrente que o reclamante possui, a gente está diante de uma concausa. Nesse caso, não se trata de excluir absolutamente o nexo causal entre as doenças do reclamante e as atividades por ele desenvolvidas. Com relação ao atestado médico, é importante consignar, inclusive, que muito embora essas faltas, que foram motivos para a aplicação da justa causa, não tenham sido precedidas de atestado médico, o trabalhador tem outros atestados médicos, estes sim, com relação a problemas lombares, durante todo o pacto laboral, que durou cerca de quase 4 anos. Excelência, nós entendemos nesse sentido que resta caracterizado que o reclamante exercia, sim, atividades que exigiam esforço físico, tanto pela prova testemunhal, quanto pela documentação médica e ainda pela própria prova colacionada pela reclamada, que é a descrição das atividades do cargo de motorista, e nele constam expressamente que entre as funções do reclamante estavam a carga e a descarga. Pugnamos também pelo reconhecimento da reversão da justa causa, tendo em vista a clara falta de proporção entre a conduta do reclamante e a pena aplicada. Como se disse, o trabalhador faltou 5 vezes no curso de 5 meses de trabalho, sendo que nos 2 primeiros dias ele recebeu a advertência, depois, por um dia, recebeu uma suspensão de 1 dia, por outro dia de outro mês, recebeu uma suspensão de 3 dias, e pela falta cometida no dia 2/5, esse trabalhador recebeu a justa causa no dia 7/5 de 2019. Nesse sentido, considerando as penas aplicadas e as datas consignadas, as quais o trabalhador reconhece, não reputamos caracterizada a proporcionalidade. Nesse sentido, rogamos a vossas excelências que atentem os olhos para o caso do reclamante, dando provimento ao seu recurso para determinar a reversão da justa causa e ainda reconhecendo a nulidade do laudo pericial, no mínimo a concausa dessas doenças consignadas, baseado na própria conclusão do laudo pericial, que consta expressamente que pode ter havido uma relação entre a lombalgia aguda recorrente do reclamante apresentada.
É nesse sentido que rogamos a vossas excelências e agradecemos pela atenção. Muito obrigada. Pois não, doutora Lenilza. Eu devolvo a palavra ao desembargador Marco Aurélio para as suas últimas colocações. Só para fim de esclarecimento, como bem já antecipou a doutora Lenilza, o reclamante ele sofreu punições gradativas, né? Ele, em 1 de fevereiro, foi advertido por ter faltado sem justificar nos dias 30 e 31. Então, ele recebeu uma falta no dia 30 e 31 de janeiro e recebeu a punição 1º de fevereiro. No dia 5 de fevereiro, ele foi suspenso porque faltou sem justificar no dia anterior. No dia 1º de abril de 2019, foi suspenso por 3 dias por faltar ao trabalho sem justificar no dia 30 de março. Então, na vez seguinte, o empregador não aguentou mais e procedeu à demissão. Então, eu mantenho esse entendimento de que foi justa causa mesmo. E quanto ao pedido de indenização por danos morais, ele está relacionado com a alegação de que a doença foi oriunda do trabalho e que houve redução da capacidade laborativa. Mas o laudo é taxativo. Ele diz não há redução da capacidade laborativa, o problema ocorreu devido à lombalgia aguda e episódica apresentada pelo reclamante e ele continua a atuar na mesma função, só que agora dirigindo o carro por aplicativo. E nos exames anteriores também não mostram a existência da incapacidade. É por isso que o expert afirmou que a patologia alegada pelo reclamante não guarda nexo de causalidade com sua atividade e o reclamante não apresenta incapacidade laboral. Eu mantenho a decisão nesses termos aí. Pois não, desembargador. Desembargador Bozon, desembargadora doutora Basilissa. Mantém o voto, não é isso? Isso, presidente. Mantenho, doutora. Pois não, doutor. Proclama-se, então, nos termos do voto do eminente relator, a unanimidade. Doutora Lenilza, não sei se Vossa Senhoria tem mais algum processo na pauta de hoje, se não, uma boa semana. Tem mais hoje, excelência. Então, fique muito conosco. Obrigada. Okay. Muito obrigada. Até a próxima. Doutora Flávia, um pregão, por favor, do próximo. Número de ordem 5, relatora doutora Basilissa, processo 477, dígito 84-2017-003, pedido de sustentação, doutor Rafael Santos, pela parte recorrente reclamada. Ordem 5. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutora Basilissa, com a palavra, Vossa Excelência. Nesse processo, ambas as partes recorrem. Com relação ao recurso do reclamante, nós não estamos conhecendo por defeito de representação. E com relação ao recurso das reclamadas, estamos dando parcial provimento para excluir a indenização por danos morais. Somente isso. Pois não. Excelência, desculpa. Pois não, doutor. Doutor Rafael Santos, é isso, doutor? Na verdade, é Rafael Tadeu Santos de Souza, mas pois não, Santos. Doutor. Ok. Vossa Senhoria deseja fazer a sustentação oral? Só queria confirmar, Excelência, se tem algum tipo de divergência quanto ao não conhecimento do recurso do reclamante e o afastamento dos danos morais aplicado à empresa. Se não tiver nenhuma divergência, eu abro mão da sustentação. Há uma divergência, sim, do desembargador Arnaldo Bozon. Mas o meu voto já foi ajustado, considerando a divergência dele. Tá ótimo, então. Então, mantida... Desembargador Bozon, Vossa Excelência, então, não vota acompanhando a relatora pelo não conhecimento
Recording in progress. Então, eu vou... Há uma divergência, que já foi acolhida. Então, é a unanimidade. Eu vou proclamar, então, o voto à unanimidade nos termos da proposta apresentada pela relatora. Eu agradeço a presença do doutor Rafael, peço que conste o nome de sua circunstancia na ata, doutora Flávia, e desejo uma boa semana ao doutor Rafael. Saúde e paz. Até a próxima, obrigado. doutor. Boa sessão. Obrigada. Vamos lá, então, doutora Flávia, o próximo. Número de ordem 4, relator doutor Marco, processo 282, dígito 67, 2020-109, pedido de sustentação do doutor Mário Andretti pela parte recorrente reclamada. Pronto. Doutor desembargador Marco Aurélio, Vossa Excelência com a palavra. Recurso ordinário de Ivonaldo Pereira da Silva e Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., recorridos os mesmos. E a matéria aqui, para tentar ser sintético, dispensa imotivada pela Equatorial, pleito também de indenização por danos morais, decorre pleito de reintegração, né, e pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a dispensa tem que ser motivada, pedido de verba de participação nos lucros e resultados no ano de 2018, justiça gratuita. Na sentença, o juízo denegou o pleito de reintegração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a Equatorial a pagar indenização compensatória pelo dano moral em razão da demissão, R$ 5.000, 22 horas extras por semana, um adicional normativo no período, né, de 50%, 30 minutos de intervalo intra-jornada diário não usufruído, de segunda a sexta, no custo da relação de emprego. Condenou ainda a reclamada a pagar ao advogado do reclamante honorário sucumbenciar de 10% sobre o valor da condenação. Aos recursos, para conclusão aqui, estou conhecendo, dando parcial provimento ao do reclamante, para acrescentar a condenação às horas de sobreaviso a serem apuradas na fase de liquidação, com as repercussões legais pertinentes, deduzindo os valores já adimplidos a igual título. E também dando parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos morais ou compensatória em face da demissão em massa, além de condenar a parte autora em honorário de 10% sobre o valor das verbas indeferidas, ficando a exigibilidade suspensa. Essa é a conclusão. Pois não, desembargador Marco, eu verifico aqui pelo sistema que a votação ela é unânime. Eu indago ao doutor Mário Andretti. Doutor Mário? Estou com um probleminha aqui com a minha câmera. Já está desativando, não sei qual motivo. Doutor Mário, nos escuta? Está falando baixinho, mas está com problema na câmera. Estou com probleminha na minha câmera. Vocês me escutam? Eu escuto agora. Só para perguntar a Vossa Senhoria se vai querer sustentar. Na realidade, Excelência, esse processo ele teve vista regimental do desembargador Arnaldo Bozon. Isso está constando aqui da sessão anterior, né, que já houve a sustentação das partes. É isso, doutora Flávia? Desculpe. Isso mesmo, doutor Mário. Talvez você tenha razão, é isso mesmo. Já houve sustentação na sessão passada desse processo? Já houve pedido de vista. Presidente, veja bem, esse é um tema que está vindo. Quem pediu vista aqui? Eu pedi vista. Ah, então tá. Então seria só para devolução da vista, não é isso? Isso, exato. Presidente, esse é o tema que tem sido muito frequente e, pelo que os professores me informam no gabinete dessa matéria,
debatida muito intensamente nas próximas semanas. É o tema das horas extras. Eletricista, motorista, controle de jornada, a discussão sobre a validade ou não dos registros de ponto, e os controles nos autos seriam integrais, cobririam todo o período objeto da pretensão, discussão sobre ônus da prova e a questão do quantitativo das horas extras. Eu pedi vista, até lancei a minha vista, o voto vista, que eu terminei votando, convergindo com o desembargador Marco Aurélio. Eu pedi vista apenas para examinar as horas extras. E, nesse caso aqui, eu identifiquei que os cartões, eles não cobrem todo o período. Há pagamento de horas extras e não haveria, né, a quitação integral. É uma matéria de fato, né, questão da prova oral, LIDI, os cartões de ponto. E, nesse caso aqui, eu entendi que os cartões não cobrem todo o período. Tem uma divergência sobre a forma de realização dos controles individuais de frequência. Era um modelo que a empresa adotava, naquela época, a empresa estatal. Nesse caso dos autos aqui, presidente, eu estou acompanhando o relator. E só para esclarecendo que esse tema das horas extras, eu estou analisando, caso a caso, considerando os controles que estão juntados, né, a prova oral, enfim. Nesse voto, eu acompanho o relator. Acho que tem até um memorial no outro processo, né, do advogado equatorial, parece, sobre esse tema, horas extras. Porque é o seguinte, doutor Marco Aurélio, o voto você está muito bem fundamentado, e, nesse caso aqui, os controles não cobrem todo o período. Tem uma prova oral que afastaria, que demonstraria as horas extras em relação a esses períodos em que não há controle. Então, eu estou validando a sentença quanto ao deferimento das horas extras. Mas, insisto, nós temos que analisar caso a caso, e parece que são centenas de reclamações envolvendo esse mesmo temático. Nós não podemos, digamos, botar num pacote e solução em massa, tem que ser caso a caso. Certeza, exato. Pois não, desembargador. Então, Vossa Excelência concorda com o relator em toto, não é isso? A doutora Basilícia também, né, doutora? Também. Eu não sei se esse é o caso que eu coloquei uma ressalva, se é nesse processo, é o 282, né? É sobre a reintegração, doutora. Eu coloquei uma divergência, doutor, e depois resolvi colocar só a ressalva, viu? Acompanhando o voto. Ressalvando seu ponto de vista pessoal, mas acompanhando a jurisprudência da turma, não é isso, doutora? Ok. Então, não há divergência. Proclamo, nos termos do voto do relator, a unanimidade. Doutor Mário Andretti, um bom dia. Não sei se tem outro processo na pauta de hoje com a gente. Não, Excelência. Tem não? Não tenho não. Não tenho. Pois foi um prazer tê-lo conosco aqui, tá bom? Uma boa semana. Grande abraço. Saúde a todos, tudo de bom. Um abraço. Realmente. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 7, relatora doutora Basilícia, embargos, processo 677-2020-004, pedido de preferência pela parte embargada, doutora Larissa, não a vejo na sala. Ordem 7. Embargos. Embargo, declaração, foi alegada a omissão, e eu estou só prestando esclarecimento com relação ao dano moral, sem dar efeito modificativo ao julgado. Ok, doutora. Vossa Excelência está sendo acompanhada pelos demais votantes. Proclama-se, então, a unanimidade em termos do voto da relatora. Número de Como é ordem preferência, não é isso, Flávia? Só isso. confirmando. É preferência, não há sustentação nesse processo. Isso. Não é isso? Embargos. Próximo.
Os próximos foi que não tiveram renovação de pedido de sustentação. Eu não tenho o nome dos advogados. Número de ordem 11, relator Dr. Marco, processo 1466, dígito 19, 2019, 101. Ordem 11. 11, né? Tem um instantinho aqui. Recurso ordinário de Raimundo Chaves Filho, recorrido construtora Gaspar S.A. Trata-se de reclamação trabalhista, em que o reclamante, alegando que foi admitido em 17 de abril de 2017, na função de armador, alega que adquiriu doença ocupacional decorrente das atividades laborais, com incapacidade de forma permanente para o trabalho e que se encontra em gozo de auxílio-doença na espécie 91, postula o pagamento de indenização por danos morais no valor de 200 mil e danos materiais de 20 mil, danos estéticos 30 mil, razão da incapacidade, além do benefício da justiça gratuita e honorários advocatícios. Na sentença, o juiz julgou improcedentes os pleitos, condenou o autor em honorário de sucumbência e 10% sobre o valor da causa, estabelecendo a condição suspensiva de exigibilidade e deferiu o benefício da justiça gratuita. No reclamante, requer a reforma da sentença, e quanto à indenização por danos materiais, morais e estéticos, aduzindo que foi realmente acometido de doença ocupacional. E sobre o laudo pericial, ele impugna defendendo que é contraditório e nulo, porquanto não deveria ter sido elaborado por um neurologista, deveria, e não por um ortopedista, em respeito ao princípio da especialidade. Então, pede a nulidade da sentença e do laudo pericial, se não, a reforma da sentença. Na conclusão aqui, eu estou conhecendo o recurso, mas não acolhendo a preliminar e negando provimento. Por hora, tem unanimidade. Ok. Eu indago se há algum advogado inscrito para fazer a sustentação. Bom dia, excelência. Meu nome é Júlio Selmo. Eu me inscrevi na primeira, só que aí eu esqueci de colocar meu nome na tela presencial, mas estou aqui para fazer a sustentação. Ok, doutor, eu só peço que Vossa Senhoria, na próxima, se inscreva nos termos que nós pedimos, porque não tem como a doutora Flávia saber, pelo sistema, quem vai vir fazer a sustentação. Então, da próxima vez, encarecidamente, peço que Vossa Senhoria faça a inscrição novamente, conforme as instruções que tem no sistema. Ok? Tudo isso, mas agradeço. Então, 10 minutos para Vossa Senhoria. Bem, bom dia a todos. Queria saudar a coluna da turma na pessoa da desembargadora presidente, doutora Liana Ferraz, doutor desembargador relator, os demais, membro do Ministério Público, colegas advogados e demais servidores. Bom dia a todos. Bem, o presente caso trata-se de uma reclamação trabalhista, onde o autor informa que iniciou suas atividades de admissão no dia 17 de 4 de 2017. E no curso da relação, o autor veio a sofrer um acidente de trabalho. A empresa contestou a presente ação requerendo perícia, prova pericial, onde foi deferida pelo magistrado de piso, sendo que após a realização da perícia anexou o referido laudo aos presentes autos. Ato contínuo, o magistrado julgando improcedente a presente ação, motivo de resignação do recorrente, apresentou o presente recurso ordinário. Bem, excelências, vamos diretamente ao ponto. O que trata-se da presente ação é em relação ao acidente que foi ocorrido no dia 20 de julho de 2018, onde o recorrente na relação de emprego veio a sentir fortes dores em sua coluna, e sendo que desse dia em diante, o reclamante ele não trabalhou mais de forma alguma, nem na empresa e nem em qualquer atividade que ele venha desempenhar. E por conta dessa relação, o autor está de auxílio previdenciário, auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, sendo que o documento está devidamente anexado aos presentes autos. Ainda, conforme consta também no processo, inclusive, no ID 79 F3A01, tem um ASO constando que no dia 26 de 4 de 2018, anterior
a data do referido acidente, o autor estava completamente apto ao trabalho. Então, Excelência, tem meio de prova suficiente para comprovar esse nexo de causa e efeito, ou seja, a concausa entre a relação de emprego e o trabalho exercido, está devidamente provado nos autos, sendo que, através desse acidente de trabalho, o reclamante ainda veio a fazer procedimento cirúrgico, que deixou absolutamente incapaz para exercer qualquer tipo de relação de trabalho. Portanto, Excelências, outros meios de prova provam de forma farta que houve o acidente, mas o nobre magistrado de piso, ele entendeu somente que, pelo laudo apresentado pelo perito nomeado, um ortopedista, que não houve qualquer tipo de concausa entre o trabalho exercido e a lesão que o autor veio sofrer. Então, com isso, eu gostaria de chamar a atenção aos nobres em relação ao laudo apresentado pelo perito, né, que foi completamente incoerente, completamente diverso do que determina o CPC vigente. Na primeira parte da aquisitação, que foi feita pela própria justiça, pelo próprio magistrado de piso, pergunta se a doença foi adquirida no trabalho, o perito responde, prejudicado. Se desencadeou em razões dos serviços prestados, o perito fala prejudicado. Se anexo de causalidade, o perito fala que não. Ora, se não foi adquirido na relação de trabalho, se não foi desencadeado, se está prejudicado. Se está prejudicado nas razões do serviço prestado, o item seguinte deveria ser prejudicado também. Então, já começa daí a controvérsia em relação ao controvertido laudo, na realidade. Em relação ao quesito do reclamante, no quesito 3, o reclamante pergunta se a doença foi adquirida na relação de emprego. Ele fala que não, sendo que na quesitação do magistrado ele fala que está prejudicado. No item 4, o reclamante faz praticamente a mesma pergunta, ele fala que não, que deveria estar também como prejudicado. O reclamante pergunta no item 5, se ocorreu um acidente de trabalho que acarretou as lesões no autor, ele fala prejudicado, sendo que na pergunta do magistrado ele fala também que foi prejudicado. Já mostra aí as incoerências. Se de acordo com a análise, no quesito 6, se de acordo com as análises dos documentos apostados aos presentes autos, fica devidamente caracterizada a doença adquirida, ele fala que não, sendo que no item que o magistrado pergunta, ele fala que está prejudicado. Agora, os quesitos da reclamada. A reclamada pergunta, pelos documentos juntados aos autos, é possível identificar se houve suposto acidente de trabalho? Ele fala que não, sendo que, para o magistrado, ele fala que está prejudicado. Para fechar esse controvertido laudo, ele pergunta, no quesito 9 da reclamada, trata-se de quadro relacionado a acidente do trabalho ou doença profissional do trabalho? Ele responde, doença relacionada ao trabalho, sendo que tanto nos quesitos do reclamante como do magistrado ele falou que foi ou que não, ou que foi prejudicado. Ou seja, o laudo ele é totalmente coerente, ele é totalmente, vai de encontro ao que determina a legislação vigente. Ou seja, o que é que o CPC fala em relação ao laudo? O CPC diz, artigo 473, o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Ora, o laudo é completamente inconclusivo, Excelências. Fala de uma forma, de uma quesitação do magistrado, outra do reclamante e outra do reclamado. Ele fala para o magistrado que não foi doença ocupacional. No quesito 9 diz que é doença relacionada ao trabalho. Então, o laudo ele é completamente coerente, sendo que o magistrado de piso ele pautou a sentença dele somente no laudo, se esqueceu das demais provas que estão nos autos. Ou seja, um documento emitido pelo órgão competente, que é o INSS, que é o auxílio doença acidentário, ele não analisou. O reclamante foi feita uma perícia nele por um profissional específico da área, auxílio doença acidentário, sendo que essa documentação não foi analisada pelo juiz de piso. Entendo que tem um livre convencimento motivado, mas o laudo pericial não é o único meio de prova idôneo nos autos. Tem vários outros documentos que mostram de forma clara, de forma farta, que houve um acidente, que ocorreu um nexo de causalidade entre a doença adquirida
e o acidente ocorrido que forma o nexo ensejador do dano moral, por conseguinte do dano material e dano estético também, porque toda a cirurgia do autor foi ele, com a ajuda de sua família, que ele arcou, e valor bem excessivo para ele e para a família dele. Portanto, Douglas, abrindo o leque, o magistrado de Pisa ele tem que analisar todos os meios de prova contidos nos autos, e não só um, como foi feito o laudo, totalmente incoerente, totalmente inconclusivo, que deixou mais dúvidas do que explicou, merecendo esse laudo ser nulo de pleno direito. Deve o magistrado de Pisa ter analisado todo o rol probatório que acosta-se nos autos. Portanto, nessa primeira matéria, requer-se pelo provimento do recurso, conhecimento e provimento do recurso, haja vista está devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a doença adquirida e o dano sofrido pelo reclamante, seja do dano material, do dano moral e do dano estético. Contudo, caso os nobres não entendam em conhecer e dar provimento ao recurso apenas por amor ao debate, gostaria que se fosse convertido o julgamento em diligência, haja vista o princípio da especialidade, o que não foi arguído no presente feito. O presente caso trata-se, como é na coluna, o médico especialista na área tem que ser um neuro, e o expert que fez a perícia é um ortopedista, portanto, não tinha conhecimento específico na área para se aferir a lesão do autor, sendo que em controvérsia está nos autos que o autor está incapacitado de forma absoluta para o trabalho. Contudo, o laudo apresentado não é por um médico especialista na área. Por isso que o laudo é completamente incontroverso. Por não ter sido feito... Só desculpe interrompê-lo. 1 minuto para o término do seu prazo. Vou finalizar, doutor. Obrigado. Então, pleiteia-se pelo princípio da especialidade. Sem mais delongas, excelências, em decorrência de todo o material probatório, inclusive pelo auxílio desse acidentário, pleiteia-se pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando a empresa no dano material, moral e dano estético. Caso não seja o entendimento dos nobres, que seja convertido o feito em diligência, tornando-se nulo de pleno direito o laudo apostado aos presentes autos e retirando o processo de pauta, convertendo o julgamento em diligência para que seja designada nova perícia ao autor. Nesses termos são as nossas manifestações. Pois não, eu devolvo a palavra ao nobre relator. Doutor, em atenção à sustentação oral, eu só queria dizer assim que no voto a fundamentação está mais detalhista e tal. A gente transcreve trechos da sentença, transcreve as partes importantes do laudo pericial. Eu tenho que acrescentar apenas que primeiro, com relação à alegada nulidade, o perito ele não é neurologista, mas os próprios atestados e os próprios exames médicos que o reclamante trouxe aos autos, eles são de ortopedistas. E apenas a cirurgia que ele fez é que foi um neurologista que realizou. Então, não vejo nenhum problema em que tenha sido o laudo produzido por um ortopedista, né? Nossa jurisprudência também não. Com relação à incapacidade, o laudo ele é bem examinando os próprios exames que o reclamante trouxe, fazendo o seu próprio exame, o perito conclui que a doença do reclamante ela foi adquirida ao longo do tempo e não tem relação com a função de armador. Ela é degenerativa e inerente à sua condição pessoal, podendo ter sua origem em vários motivos diferentes. Então, eu não me sinto seguro para deferir indenização e julgo, mantenho a sentença, confirmo pelos seus próprios fundamentos. Excelência, só uma questão de ordem, mas se a doutora me permite, é só em relação... questão de fato? É questão de fato, doutor? Não, Excelência. A citação só... o senhor já fez. Então, se não é questão de fato, eu peço o PN a Vossa Senhoria e foi indefinido. Eu só iria fazer só uma observação em relação ao laudo ao quesito 9. Doutor Marco. Se me permitir. Pode fazer. Pois sem não, problema. Excelência, só que mesmo com todo o histórico do laudo que o
o perito vem informando, mas o laudo, doutor Marco, ele fala assim, ó, trata-se de quadro relacionado a acidente de trabalho ou doença profissional do trabalho. Daí o perito responde, doenças relacionadas ao trabalho. Então, é só uma forma de mostrar que o laudo ele não tem essa coerência. Ele fala de uma forma no início, mas no final ele contradiz tudo que ele fala no início. Então, eu entendo a sua inconformidade, ou o senhor não está confortável para julgar em relação ao dano moral, que pode vir a ser um valor alto por conta da incapacidade definitiva do autor. Doutor, você vai me desculpar. É uma nova sustentação, já fez né? sustentação, Entendi, não é questão desculpe. de fato. Eu estou do desembargador Marco. Então, doutora, pode colher os votos aí, confirmar. Eu indago ao doutor Bozon e a doutora Basilissa se mantém acompanhando o desembargador Marco. Mantém, é isso? Doutor Bozon? Sem som, doutor. Desculpa. Presidente, eu acompanhei. Ou não. Proclamo, então, os termos do voto do eminente relator à unanimidade. Doutor, um bom dia, boa semana de trabalho, até a próxima. Obrigado a todos. Bom dia. Doutora Flávia, por favor, pregão do próximo. Ordem 3, processo 272-2021-103, relator doutor Marco. Ordem 3. Pois não, desembargador Marco. Recurso ordinário do município de Alagoinha e recorrida Maria das Graças de Jesus Brito. Tema aqui, servidora pública, ausência de concurso, contratação anterior a 1988. Um minutinho. Pleito é de... Deixa eu me ver se é FGTS aqui, certo? Só um instante. Na sentença foram julgados procedentes os pedidos para condenar o reclamado a pagar 8.761,07 de FGTS do período alegado na petição inicial e honorários de 10% sobre o valor da condenação, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita à parte autora, e eu estou conhecendo o recurso e negando provimento. Parece que há unanimidade. Isso. Doutora Basilissa, confirma o voto, não é isso? Sim. Vamos só aguardar a presença do desembargador para proclamar o desembargador Bozon, ok? Não há advogado inscrito, então basta aguardar o desembargador Bozon. Pois não, presidente? E aí, estava só aguardando, doutor, para proclamar o resultado. Então, proclama-se o resultado, a unanimidade, nos termos do voto da eminente relator. Próximo. Número de ordem 6, relator doutor Arnaldo, processo 557, dígito 46-2020-002. Ordem 6. Pois não, desembargador. Com a palavra, doutor Arnaldo. Embargos no Brasil, aqui é a complementação da aposentadoria, sucessão trabalhista, reajuste, em convenção, extensão aos nativos, responsabilidade do Banco do Brasil na condição de sucessor. Eu estou desprovendo os embargos. Pois não, verifico que há unanimidade na votação. Como o advogado não se faz presente, eu vou proclamar nos termos do voto do eminente relator. Pois não, doutora Flávia, alguma coisa?
Não? Então, eu declaro encerrada a sessão. Gostaria só de pedir aos colegas que permanecessem um pouquinho na